Hoje sou livre pelo teu amor, Senhor. Hoje sou livre, livre pra adorar a ti. Hoje sou livre. Glória a Deus. Irmãos, esta festa, acho que já tive aqui um ano passado, se não me engano, ou retrasado nessa festa dos tabernáculos. Eu gosto muito de celebrar as festas do Senhor, as festas bíblicas. Eu acho que, inclusive, hoje eu quero falar um pouco sobre isso daí para nós aqui. É um pouco difícil de falar desse tema assim durante uma semana, porque talvez o que eu falar aqui hoje, o que eu vier a falar aqui hoje, já foi tudo falado. Todas as pessoas já falaram aqui durante esses dias. Então eu não vou falar novidade nenhuma. Ou pelo contrário, vou chover no molhado, mas espero que Deus possa me usar, que possa servir para a sua vida aquilo que for falado aqui. Eu costumo dizer para as pessoas que lá na nossa igreja é assim, comigo foi assim. Nós temos muita dificuldade de entender o que são as festas bíblicas. Ou melhor, a igreja do Senhor Jesus, somente nos últimos anos é que começou a abrir o entendimento para as festas bíblicas que estão na Bíblia, que são 3 festas principais, que está escrito lá que são festas eternas. E nós temos dificuldade de entender. E daqui a pouco você vai entender o porquê. Nós temos facilidade de entender que nós temos todo ano uma festa de Páscoa, que até poucos anos atrás, era para mim mais a festa do coelhinho do que a festa de Jesus. Nós temos muita facilidade para entender que tem uma festa do Natal, que na maioria das vezes é mais do velhinho que carrega um saco nas costas e dá presente, do que do Filho de Deus. O aniversário do Filho de Deus, que quase com certeza não é nessa época que ele nasceu. Não foi nessa época. Eu posso afirmar por mim, eu não vou dizer que com certeza eu digo isso, mas eu não acredito que foi em dezembro que Jesus nasceu. Eu acredito sim que quando Roma entrou na igreja, Roma tinha que acertar as festas lá e tinha uma festa do equinócio de inverno no hemisfério norte que coincidia com essa data, então colocaram essa festa. Mas o importante é que hoje você vai entender o porquê que nós estamos aqui uma semana celebrando essa festa. Quer dizer, a presunção minha que você vai entender hoje, você já está entendendo desde o primeiro dia, mas eu queria novamente falar sobre isso. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo. Eu tenho um costume de todos os meus sermões, eu gosto de dar um nome. Eu gosto de dar um título para o sermão. E o título do sermão de hoje, o título do que nós vamos falar hoje, eu queria que você se virasse para o seu irmão e falasse para ele qual é o motivo. Você está aqui celebrando a glória de Deus. Nós estamos aqui nesta noite celebrando a glória de Deus. Esse é o motivo da festa dos tabernáculos, celebrar a glória de Deus. Não existe outro motivo. Nós estamos aqui celebrando a glória de Deus, a glória do Senhor. Livro de Levítico, Levítico capítulo 23. Já deve ter sido lido aqui umas 10 vezes, mas eu queria ler novamente. Levítico 23, versículo 34 ao 43. Diz assim para nós, começando no 33, disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel, aos 15 dias deste 7º mês, será a festa dos tabernáculos, ao Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Durante 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e no 8º tereis santa convocação, e apresentareis ofertas queimadas ao Senhor. É dia solene, nenhum trabalho servil fareis. Estas são as festas do Senhor, que apregoareis para santas convocações, para apresentar ao Senhor ofertas queimadas, holocaustos
e ofertas de cereais, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio. Estas ofertas são além dos sábados do Senhor, além dos vossos dons, além de todos os votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrarei a festa do Senhor durante 7 dias. O primeiro dia é dia de descanso, e também o 8º dia é dia de descanso. No primeiro dia tomareis para vós frutos de árvores formosas, folhas de palmeiras e ramos de árvores cheias de folhas, e durante 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis estas festas ao Senhor durante 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No 7º mês a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, no universo e na natureza e no mundo espiritual, existem muitos ciclos. Existem diversos ciclos. Existem ciclos que são de maldição, existem ciclos que são de bênção. Um ciclo de maldição, por exemplo, que existe, um ciclo que traz desgraça na natureza, são quase todos os anos, nessa época do ano, a gente ouve falar dos tufões, dos furacões que acontecem no hemisfério norte, principalmente. No Brasil, graças a Deus, não acontece. Algumas vezes, alguma coisinha menor, mas é poucas vezes. O furacão, ele vem como, ele é cíclico, ele vem uma vez por ano, eles passam pelo mundo, e eles, conforme vão girando, eles vão destruindo tudo ao seu redor. E acontece todos os anos. Mas aí nós estamos falando de algo da natureza. Mas também no mundo espiritual, existe alguns ciclos de maldição. O maior exemplo que nós podemos usar de ciclos de maldição, a gente pode ler no livro de Juízes. Livro de Juízes, mais de 7 vezes, eu não contei certinho, não sei se são 7 ou 8 vezes, acontece um ciclo de maldição. Aquele povo que estava ali, que Deus tirou com mão forte do Egito, que estava caminhando para a terra prometida, eles se rebelavam contra Deus. E como eles se rebelavam contra Deus, eles perdiam a proteção de Deus e começavam a ser atacados pelos inimigos. E Deus permitia, não que Deus levantava, mas Deus permitia que os inimigos os atacassem, porque Deus saía de perto deles por causa do pecado que estava neles. E quando os inimigos vinham e começavam a oprimi-los e a derrotá-los e a trazer desgraça para eles, eles se voltavam novamente para Deus, começavam a orar, começavam a pedir a Deus que desse livramento para eles. E Deus então enviava um libertador. Aquele libertador vinha, lutava contra aqueles inimigos, derrotava aqueles inimigos, e daí eles ficavam aliviados daquela opressão. E ao invés de seguirem daí para conquistar a terra prometida que Deus havia dado para eles, eles estavam ali, mas não tinham tomado posse. Ao invés de eles tomarem posse dessa terra prometida, eles voltavam no mesmo ciclo, começavam novamente a pecar, a adorar ídolos, a esquecer do Deus verdadeiro, e tudo novamente, o ciclo de maldição. Se você for pensar bem, não é muito diferente dos dias de hoje. As pessoas hoje em dia também
Começaram a pecar, começaram a errar, começaram a buscar outros deuses que não o Deus verdadeiro. Abriram as guardas para o inimigo, começaram a ser atacados pelo inimigo. Mas Deus vem, tira a pessoa dali, a pessoa vem para a igreja, a pessoa é liberta, a pessoa para de sofrer. Estava com o casamento arrebentado, agora está com o casamento estabilizado, está uma bênção. Estava com uma família arrebentada, agora está com uma bênção, uma família. Começa a pecar de novo, começa a errar de novo, começa a se rebelar de novo contra Deus. Ciclo de maldição. Mas graças a Deus que a vida não é só feita de ciclos de maldições, mas também de ciclos de bênção. Um dos ciclos de bênção que a gente pode citar como exemplo na natureza, e que serve tanto para a natureza como para a vida espiritual, porque nos dois ele é usado, é o ciclo do plantio e da colheita. Onde você pega uma semente e semeia um ano numa terra fértil, numa terra boa, e aquela semente ela dá centenas de vezes mais do que a quantidade de semente que você produziu. Então sobra para você para comer, sobra para você vender, e ainda sobra para você aumentar o plantio no ano seguinte. Então você cada vez mais, uma espiral ela é para baixo, a outra para cima. A espiral do ciclo de maldição é como a descarga de um vaso sanitário. Ele vai indo até que vai embora e vai parar no esgoto. É o que acontece com a maldição, com as pessoas que vivem no pecado. Mas o ciclo de bênção é o contrário, ele vai subindo e vai cada vez mais, a pessoa vai, ele começa pequenininho, um furacão, por exemplo, ele começa pequeno e vai alargando. Quando um ciclo de bênção tem mais ou menos esse formato, ele vai aumentando cada vez mais em cima, e a pessoa começa com poucas condições financeiras, ou com pouca condição espiritual, mas conforme ela vai crescendo, ela vai aumentando, porque é um ciclo benéfico, é um ciclo que é para cima, não para baixo. Por que eu estou falando de ciclo para vocês? Porque Deus ele gosta de trabalhar conosco com ciclos. Deus ele separou ciclos de bênção para abençoar a minha vida e a sua vida. Deus usa ciclos de bênção para nos abençoar. Deus, queridos, ele quer nos tirar do ciclo de maldição, quer nos colocar no ciclo de bênção. A finalidade da festa dos tabernáculos é essa. O objetivo da festa dos tabernáculos é que o Senhor te chamou aqui, porque Ele quer mudar a sua vida, quer mudar a minha vida. Ele quer te tirar daquele ciclo de qualquer coisa negativa que tem na tua vida e mudar para te colocar num ciclo para cima, um ciclo de bênção. Essa é a finalidade, esse é o objetivo da festa dos tabernáculos. Ou melhor, não só da festa dos tabernáculos. Não tem como falar para vocês da festa dos tabernáculos sem a gente falar das festas fixas do Senhor. Quando a gente começa a ler aqui a passagem que nós lemos agora, você encontra aqui que diz assim: e no 7º mês, eu demorei muito para entender isso daí, e no 7º mês, vocês celebrarão a festa dos tabernáculos. Mas espera aí, faz 15 dias que nós comemoramos o ano novo. Como que é o 7º mês se eu estou no ano novo? Vira para o teu irmão e fala para ele assim: Deus é o Deus da segunda oportunidade. Deus é o Deus da segunda oportunidade. Deus é o Deus da segunda chance. Deus, quando Ele fez o calendário dele, Ele fez para começar no mês de Tirse, que é o mês que estamos, Tisri, eu não sei pronunciar exatamente a palavra, mas é para começar nesse mês, com a festa de Rosh Hashanah, quando tem junto com esta festa, a festa das trombetas. O plano de Deus é que quando tocasse as trombetas, quando tocasse o shofar no dia da festa de Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, começasse ali um ciclo de bênção de 12 meses na minha vida e na tua vida.
um ciclo de bênção, que durante 12 meses nós seríamos abençoados. Mas acontece, queridos, que o povo não entendeu isso que Deus fez para eles. E começaram a pecar, começaram a errar, começaram a cometer um monte de erros, e eles foram parar no Egito. E lá Deus levou eles para lá para serem tratados. Deus precisava tratar o povo dele para colocar na terra prometida. Antes de Deus colocá-los na terra prometida, Deus precisava trabalhar com aquele povo, para que eles fossem realmente um povo abençoado. E quando Deus começa a trabalhar com eles lá na terra prometida, no Egito, quando eles chegam ali, eles chegam por cima. José era o presidente do país, era o primeiro-ministro do país, o filho de Jacó, filho de Israel. Mas depois José morreu, se esqueceram dos bens que ele tinha feito para a nação, e eles viraram escravos. Chegaram ali em poucas dezenas de pessoas, se não me engano, 70 e poucas pessoas, saíram de lá 6 milhões de pessoas. Somente homens que eram contados, na idade de guerra. Então tinham muito mais que 6 milhões, entre homens, mulheres, crianças e velhos. Eles chegaram ali em poucos, mas saíram de lá multidão, uma multidão. Só que quando eles saíram dali, era o momento que Deus já estava preparado para dar a segunda chance para eles. Então Deus chega, o calendário já existia, eles já estavam no 5º mês do calendário, e Deus fala para eles no mês de Abib: este vos será o primeiro mês. O mês de Abib é o dia que vocês vão sair daqui. Nós vamos comemorar a Pessa, a passagem, a Páscoa. Depois de 50 dias, vocês vão comemorar o Pentecostes. E no 7º mês, a partir do primeiro, não do primeiro mês do calendário, mas do primeiro mês do meu calendário de festas. 7º mês após a Páscoa. No 7º mês após a Páscoa, dentro do meu calendário que eu estou marcando com vocês, aí vocês vão fazer a festa dos tabernáculos. As festas bíblicas, nós temos que entendê-las como um conjunto. Sabe por quê? Porque ela é como se Deus tivesse pego o calendário, ou melhor, pego a agenda dele e dito: olha, eu quero com vocês, eu quero fazer com vocês, marcar com vocês na minha agenda, 3 épocas do ano, que eu quero me reunir com vocês. Eu quero estar com vocês. São tempos de encontro. Eu quero me encontrar com vocês 3 vezes no ano. Porque essas 3 festas juntas, elas vão formar um ciclo, que vocês não vão mais se esquecer de mim, não vão mais se esquecer da minha lei, não vão mais se esquecer daquilo que eu faço por vocês, que eu tenho para fazer por vocês. Essa é a finalidade, por isso que nós temos que entender as 3 festas. Elas são tão importantes, as festas bíblicas. Ela não é só para mim, ela não é só para você, ela não é só para o judeu, ela é para todos aqueles que servem a Deus, que creem em Deus, que entendem a palavra, que leem a palavra e que servem a Deus. É para nós. As 3 festas, elas têm que ser vistas em conjunto, porque elas, mais ou menos, elas são uma figura do tabernáculo de Moisés. As 3 festas fixas são como uma figura do tabernáculo de Moisés. A Páscoa, ela fala de redenção. A redenção, a gente lembra do ato exterior, onde tinha lá a bacia de bronze, o mar de bronze, onde os sacerdotes se lavavam, se purificavam, e onde tinha o altar para fazer o holocausto. É a data que Jesus foi crucificado, que o Cordeiro Pascal foi imolado por mim e por você. Mas quando a gente vai para Pentecostes,
Pentecostes fala para nós de provisão. Ele fala do átrio interior. Ele fala do átrio, ele fala do santo lugar. O Pentecostes fala para nós do santo lugar. Fala para nós do lugar onde tinha a mesa dos pães da proposição. E quando nós chegamos na terceira festa, que é a de hoje, que é a que nós estamos comemorando esta semana, começamos no domingo, durante 7 dias nós vamos comemorar, e depois no 8º dia vamos encerrá-la, que será no próximo domingo. Essa terceira festa, ela fala para nós de presença de Deus, e a presença de Deus se acontece no Santo dos Santos. Ela é a festa mais importante que tem, porque é nessa festa dos tabernáculos que Deus derrama a sua glória. E a glória do Senhor está aqui conosco nesta noite, está aqui com você durante esta semana, porque o Senhor quer derramar a glória dele aqui sobre mim, sobre você, e quer nos inundar, quer nos encher. Jesus, ele participava de todas as festas. Todas as festas bíblicas. Ele participava da Páscoa, ele participava antes dele morrer, antes dele ser crucificado, ele fez questão de fazer o jantar da Páscoa com os seus discípulos. 50 dias depois, o Espírito Santo, ele falou: olha, eu vou, mas não vou deixá-lo só. O Espírito Santo vem e desce sobre eles. Mas foi numa festa dos tabernáculos que Jesus estava lá. E havia um costume naquele lugar, naquela época. Os rabinos desciam até o tanque de Siloé, enchiam jarros de água e vinham até o altar e derramavam aqueles jarros de água no altar para que houvesse chuva durante o ano, pedindo para Deus que desse muita chuva, abundância de chuva, para que eles pudessem plantar, e eles eram uma comunidade agrícola, para que eles pudessem plantar e colher em abundância. E enquanto eles estão derramando ali um jarro de água sobre aquele altar, eu creio que Jesus, entre aquelas colunas do templo, ele começa a falar bem alto: se alguém tem sede, venha até mim, porque aquele que tomar a água que eu tenho nunca vai ter sede mais. É na festa dos tabernáculos, se você ler ali, você vai ver que ele subiu, e foi a última festa dos tabernáculos que ele foi, porque logo em seguida, você vai ver que ele já estava sendo perseguido pelos judeus. Em seguida ele vem, 5 meses depois ele morre. Os irmãos dele, inclusive, fazem quase que uma afronta para ele. Dizem para ele assim: se você quer realmente mostrar aquilo que você sabe fazer, que você faz, você não pode ficar escondido, tem que ir lá na festa. Ele falou: vocês vão na frente, eu vou depois. Depois eu vou. E eles foram na frente, depois ele foi escondido. E lá todos perguntavam: onde está Jesus? Onde está aquele homem que tem feito maravilhas? E ele fica quietinho, só nos bastidores, até o momento certo, onde eles começam a derramar aquela água, e ele fala alto para todos, em voz bem alta, com bom tom, para que todos pudessem ouvir. Queridos, Jesus, Deus, Ele quer marcar comigo, Ele marcou comigo, com você, 3 épocas do ano para nós nos dedicarmos a Ele. Ele não marcou o Natal, não. Pode participar do Natal. Eu gosto muito do Natal, da festa do Natal, mas é uma festa de família, não é uma festa bíblica. É uma festa de família, uma festa muito boa, muito bonita, de confraternização, mas ela não é uma festa bíblica, não está na Bíblia. Ela não está na Bíblia. Mas só que a igreja, ela seguiu as festas bíblicas até mais ou menos o 4º século. Se você pegar um livro de história da Bíblia e começar a estudar, você vai ver história da igreja. Você vai ver que a igreja até o 4º século, ela seguia as festas bíblicas. E depois, de repente, parou, nunca mais se ouviu falar disso.
somente de uns anos para cá, que voltamos a trazer de volta, a resgatar aquilo que está na Bíblia. E talvez você diga para mim, mas por que será que aconteceu isso? Eu queria que você abrisse comigo no livro de Daniel. Você vai entender. O livro de Daniel, capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel capítulo 7, versículo 25 diz assim, está falando aqui sobre o anticristo: proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. Aqui a Bíblia está dizendo para nós, Daniel está dizendo para nós, no capítulo 7, no versículo 25, que o inimigo, ele ia cuidar de mudar os tempos estabelecidos por Deus. Deus havia estabelecido para nós três vezes no ano, para nós nos encontrarmos com Ele, para nós entrarmos na presença dEle, para nós buscarmos a presença dEle, e para nós não esquecermos desse ciclo de bênção que começa na Páscoa e termina agora, no mês de Tisri. E o que acontece no século VI? No século VI, um Papa contrata Dionísio, um estudioso, um astrônomo, para fazer estudos e fazer o calendário romano. Já havia um calendário romano antigo, que era de 10 meses, mas agora fez um calendário romano de 12 meses. E nesse calendário romano que foi feito, é só você começar a ler os nomes eu até separei aqui para vocês terem uma ideia. É só você ler os nomes que tem dos meses do calendário romano. O calendário gregoriano, porque foi o Papa Gregório que mandou fazer. Gregório XIII, se não me engano. Janeiro, por exemplo, é um deus dedicado a um deus, com D minúsculo, romano, deus das portas, chamado Janus. O mês de fevereiro é para reverenciar um deus Estruco, o deus da morte. E o nome Febros, que é o nome desse deus, é relacionado com a palavra febre. Se você pegar o mês de março, ele tem a ver com Marte e assim por diante. Os dias do mês, com exceção de Portugal, de uns anos para cá, um dia é o dia do sol, o dia do Deus Sol, o dia do sol, que é domingo, que depois passaram para o dia, o Domini, dia do Senhor. Mas foi uma adaptação, porque na prática mesmo era o dia do Deus Sol. Depois o da Lua, e depois o do Marte, depois de Júpiter e assim por diante. É tudo nome de deuses pagãos. Para que foi feito esse calendário? Que hoje ele é quase que universal, quase que todo mundo tem esse calendário. Foi para confundir os tempos estabelecidos por Deus. Para confundir os tempos de Deus. Porque de lá para cá, começaram a se esquecer das festas. Mas o Senhor está restabelecendo as festas aqui para mim, para você. O Senhor está trazendo para mim e para você, porque Ele quer te abençoar, Ele quer me abençoar, Ele quer derramar uma bênção muito grande aqui nesta noite. Ele quer derramar uma bênção muito grande durante esta semana. Até domingo Ele quer encher esse lugar com a glória dEle. Ele quer abençoar a tua vida. Nós estamos numa festa, onde é a festa de mudança de ciclo na sua vida.
É tempo de você falar, Senhor. Até o apóstolo estava conosco esses dias lá em Campos pregando algo que eu gosto muito de pregar, falando sobre os portais. Existe um portal espiritual aberto nesta semana. E esse portal que está aberto é de mudança de ciclo. Se você está passando por um ciclo negativo na tua vida, no teu casamento, nas tuas finanças, na tua família, no teu trabalho, eu quero te dizer que é tempo de você entregar para o Senhor e falar, Senhor, eu preciso mudar esse ciclo na minha vida. Eu quero um ciclo diferente, Senhor, um ciclo de bênção. Eu quero um ciclo, Pai, de prosperidade para a minha família. Eu quero um ciclo de paz na minha casa. Eu quero um ciclo de bênção para nós. Eu quero um ciclo de saúde para nós. Quando eu entrei aqui, fiquei olhando ali, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Rafa, o Senhor é a nossa cura. Jeová Jireh, Deus é a nossa provisão. Jeová Shalom, o Senhor é a paz. Queridos, é tempo de você falar, Senhor, o Senhor é Jeová Shalom, eu não estou tendo paz mais na minha casa, me traz a paz para a minha vida. Traz o Shalom, que o Shalom é muito mais do que a paz em português. Porque a paz que os homens falam em português, essa paz dos homens, é diferente da paz do Senhor. Porque a paz dos homens, ela é feita muitas vezes com armas, com bombas. Que paz é essa? Mas a paz de Deus é algo que ela traz no bojo dela, ela traz muita coisa. Ela é vida e vida em abundância, que o Senhor Jesus trouxe para mim e para você. É tempo de você que está com algum problema na tua vida, de saúde, na sua casa, na sua família, falar, Senhor, Tu és Jeová Rafa, eu te peço, Senhor, que o Senhor tire, Pai, todas essas doenças, enfermidades, daquele maldito Deus estruco lá de fevereiro. Eu quero, Senhor, o Jeová Rafa na minha vida, eu quero que o Senhor seja bênção na minha vida. É tempo de você que está passando por um problema financeiro, cíclico, que não consegue sair, nesta semana, falar, meu Deus, Tu és Jeová Jireh. Muda a minha situação, muda as minhas circunstâncias. A Tua palavra nos diz no Salmo 91, Senhor, que pode cair 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. O Brasil está passando por um momento difícil, sim, mas Senhor, eu sei que eu não confio no presidente da nação, mas que eu confio no Senhor. E eu vou orar para que o Senhor abençoe o presidente da nação, e que o Senhor abençoe essa nação, e que o Senhor me abençoe. Nós estamos num momento que está aberto o portal para mudar o ciclo da tua vida. Você não está vindo aqui essa semana inteira, esses 8 dias à toa. Você está vindo aqui, está saindo do conforto do seu lar, para estar aqui, porque o Senhor marcou esse tempo com você. Na agenda dele, está marcado para todos os anos. Não comemore Páscoa na data do romano, comemore a Páscoa na data do calendário de Deus. Não comemore o Pentecostes na data do romano, mas comemore na data de Deus. Fala, Senhor, eu sei que essas 3 semanas do ano o Senhor tem 3 portais abertos. E eu quero entrar na Tua presença. Eu quero entrar na Tua presença através desses portais. O Senhor quer derramar a glória dEle aqui neste lugar, queridos. Ele quer encher esse lugar da glória dEle, Ele já está enchendo. Eu estou falando com vocês, estou inteirinho arrepiado, porque eu sinto a glória de Deus, porque a glória de Deus, ela é algo. A gente às vezes fala muito de glória de Deus, mas não sabe o que é a glória de Deus. A glória de Deus é tangível. A glória de Deus não é alguma coisa do imaginário, não, que você não pode sentir. Ela é tangível, você pode sentir. Você pode sentir através de um arrepio no seu corpo, através de um calor no teu corpo, através de uma cura que você recebe, através de algo que o Senhor traz aqui nesta noite e fala com você. A festa do tabernáculo, Deus trouxe para o povo, porque Ele queria que o povo se lembrasse do tempo que eles passaram no deserto.
Deus quer que você se lembre do tempo que você passou no deserto. Os desertos que você passou na sua vida não é para você esquecer, não. É para você lembrar, falar, poxa vida, eu passei um deserto uma vez na saúde. Eu tenho um deserto que todo ano eu lembro e falo para o Senhor. Eu passei um deserto há 18 anos atrás. Meu filho teve câncer na cabeça, tinha 13 anos de idade. Fez uma cirurgia, tirou um tumor do tamanho de uma bola de ping-pong. O médico deu 3 meses de vida para o meu filho. Mas eu falei para aquele médico, eu falei, moço, eu sei que o senhor é estudioso, estudou para falar isso daí, mas eu sirvo um Deus, que é o Jeová Rafá, que cura toda enfermidade. E eu quero te dizer que somente Deus tem a vida e a morte na sua mão. E que ninguém morre antes da hora sem ser a vontade de Deus, sem ter a permissão de Deus. E eu quero te dizer, moço, que eu confio que se Deus quiser levar meu filho, Ele vai confortar o meu coração da minha esposa, mas senão Ele não vai levar. Meu filho vai fazer 31 anos no mês que vem, daqui a 2 meses, vai fazer 31 anos, tinha 13, aleluia. Deserto não é para você esconder, não. Eu passei aquele deserto lá no meu casamento, alguém que tenha passado isso. Eu passei um deserto com os meus filhos. Não, é para você agradecer a Deus. Quando Deus falou, olha, me façam tendas, me pegue e faça uma tenda, e durante uma semana, vocês fiquem naquela tenda comigo. Porque Deus queria que eles se lembrassem do seguinte, que durante 40 anos, os antepassados deles, moraram em tendas durante 40 anos. Mas durante aqueles 40 anos, o Jeová Rafá esteve junto com eles. Ninguém, está escrito na Bíblia, ninguém adoeceu durante aqueles 40 anos, ninguém. O apóstolo trabalha com saúde. Tem mais pessoas aqui que trabalham na área de saúde. É quase que impossível uma pessoa não passar 40 anos sem ter nenhum tipo de enfermidade. Quanto mais uma nação de milhões de homens passar 40 anos sem ter uma enfermidade, sem precisar de dentista, sem precisar de nada, porque Deus estava com eles. Sabe por quê? Porque Deus falou para eles, vocês vão armar a tenda de vocês aqui, como Deus está falando para você nesta noite. Você está armando a sua tenda aqui, porque o seu coração é a tenda do Senhor hoje. O teu coração é o tabernáculo do Espírito Santo hoje. Mas Deus falou para Moisés, Moisés, você arma a minha tenda no meio do povo. Aí que está a diferença. Os beduínos não podiam fazer nada contra eles. Sabe por quê? Porque a proteção do Altíssimo estava ali. Você pode morar onde for, o diabo não vai poder fazer nada contra a tua vida, se a tenda do Senhor estiver na sua vida, se a tenda do Senhor estiver armada no teu acampamento. É por isso que Deus queria que eles fizessem isso daí, a tenda, para eles lembrarem do tempo do deserto, que Deus não deixou eles passarem necessidade de nada. Provisão completa, provisão de pão todos os dias sem precisar trabalhar, provisão de carne quando sentiram necessidade, provisão de água dentro do deserto. O sapato crescia com os pés, a roupa crescia com o corpo. 40 anos, Deus cuidando, e Deus quer fazer isso comigo e com você. Por isso Deus está falando para vocês, não é para vocês ficarem olhando para aquela tenda somente, não, é para vocês olharem para aquela tenda e lembrar, eu passei pelo deserto. Eu passei um momento no deserto, uma dificuldade financeira, um problema de saúde, um problema de perda de algum parente. Eu passei por um tempo de crise, um tempo de deserto, mas eu sei que o Deus está comigo, que Deus está acampado aqui neste lugar, que eu sei que o tabernáculo do Senhor está aqui dentro, e que este tabernáculo me guarda. A finalidade é essa. Não é para a gente fazer as coisas somente do lado
de ritual. Deus, Ele nunca pediu para nós rituais, queridos. Rituais são coisas de religioso. Nós não somos religiosos, nós somos o povo de Deus. Nós não somos religiosos, somos o povo de Deus. Não vivemos de aparência externa, vivemos de coração com o Senhor. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Festa dos Tabernáculos é tempo de nós lembrarmos também os tabernáculos, porque também fala disso. Os tabernáculos que Deus colocou na Bíblia, são 5 tabernáculos que Deus colocou na Bíblia. A festa dos tabernáculos fala para nós dos 5 tabernáculos. Esses 5 tabernáculos, o primeiro deles é o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés, que está no livro de Êxodo, capítulo 40, do 33 ao 35. Ele fala que durante o tempo que Deus habitou entre eles, a glória de Deus esteve com eles. Não faltou nada para eles. E não vai faltar nada para mim, nada para você. Depois veio o tabernáculo de Davi. No livro de Salmos, Davi fala sobre isso daí. O tabernáculo de Davi, as bênçãos de Deus foram derramadas e o povo desfrutou de prosperidade e vitória durante o tempo que houve louvor e adoração naquele tabernáculo, como existe hoje o tabernáculo de Davi aqui em Ubatuba. Sabe por quê? Porque quando Davi ia para a guerra, ele não ia para a guerra na força do braço dele. Ele perguntava para Deus onde que era para ir, o que era para fazer, o que tinha que fazer, como que ele tinha que entrar e como ele tinha que sair. E uma das vezes ele estava em dúvida, falou: Senhor, devo atacar agora essa cidade? Ainda não. Devo atacar agora? Agora pode, mas você vai fazer de tal, tal e tal maneira. Você vai ficar olhando para as amoreiras, a hora que ela começar a balançar e você ouvir um tropel como de cavalos e carros e carruagens passando por cima das árvores, entra porque eu te entreguei a cidade. Porque era o Jeová Nissi que ia à frente do seu povo, que ia na frente, que era a bandeira de guerra e falava: eu estou com você, estou guardando você. É para a gente lembrar disso e para a gente praticar na vida da gente, queridos. Festa dos Tabernáculos é para isso. É para quando você tiver uma guerra para você lutar na sua vida. Você não abrir o peito e falar: eu vou lutar com a minha força, não. Porque Pedro um dia quis lutar com a força dele. Arrancou a orelha de um homem. E Jesus falou para ele: Pedro, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Para com isso, porque está escrito na Bíblia que a guerra, a nossa milícia, a nossa luta não é com as armas deste mundo. Nós temos que lutar com as armas de Deus. Isso a gente aprende na festa dos tabernáculos, para colocar em prática para a nossa vida. A festa dos tabernáculos, ela fala para nós também do terceiro tabernáculo. Terceiro tabernáculo, João capítulo 1, versículo 14. É o próprio Jesus. Jesus, o tabernáculo vivo, que não foi feito por mãos de homens. E quando chega nesse versículo aí, está dizendo que o verbo se fez carne. E no português está escrito: e habitou sobre nós. Mas no grego, o habitar está na palavra tabernaculou. Tabernaculou entre nós. Jesus veio e tabernaculou entre nós. E Ele está tabernaculando entre nós ainda. Ele está aqui no nosso meio, morando no nosso meio, tabernaculando conosco. Esse terceiro tabernáculo fala para nós da salvação, da redenção. A gente às vezes está na igreja, queridos, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, e deixa o diabo ainda falar na cabeça da gente. O diabo não tem direito de falar na minha cabeça e nem na tua cabeça, de falar no meu ouvido nem no teu. Porque a gente às vezes faz alguma coisa errada. Porque quem aqui de nós não cometeu
nenhum erro ainda, ou quem é entre nós que não cometeu um pecado hoje? Porque todos nós pecamos, mas nós temos que entender o seguinte: eu pequei, ao invés de deixar o diabo ficar falando no meu ouvido, você não tem mais direito de ir na igreja, você não tem mais direito de fazer não sei o quê, você é isso, você é aquilo. Ao invés de deixar o diabo te acusar, você tem que lembrar do tabernáculo que é Jesus, e lembrar do que João disse para nós na primeira carta dele: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, não se esqueçam que existe Jesus, que é fiel e justo, que pode perdoar todos os vossos pecados, pode pagar por todos os seus pecados, porque Ele já pagou o meu pecado, o teu pecado. E o quarto tabernáculo, talvez eu errei a ordem aqui, o quarto aqui eu coloquei como sendo o tabernáculo eterno. O tabernáculo eterno está em Apocalipse 21, versículo 3 e 4. Vamos ler junto. Livro de Apocalipse, capítulo 21. Penúltimo capítulo de Apocalipse, versículo 3 e 4 diz assim: e ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aleluia, glória a Deus. E o 4 diz assim: Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Esse daqui na realidade é o último tabernáculo, é o quinto tabernáculo. Eu inverti a ordem. Como resultado desse tabernáculo, nós não vamos ter mais sofrimento lá, não vamos mais ter dor, não vamos ter morte, não vamos mais ter clamor. E por último, queridos, é o tabernáculo que é o quinto. Vou tentar achar aqui. Eu marquei as coisas meio correndo. O quinto é o meu coração e o teu coração. Nós somos o tabernáculo de Deus hoje. Eu e você somos o tabernáculo do Espírito Santo de Deus. Nós somos o tabernáculo de Deus. O Senhor, Ele quer habitar dentro de mim, dentro de você. Mas muitas vezes nós deixamos o diabo ficar falando aqui no ouvido, e a gente se esquece que somos tabernáculo de Deus. Mas tabernáculo de Deus, nós temos que lembrar que somos Ele também, quando nós vamos em lugares que não devíamos ir. Porque você não pode levar o tabernáculo de Deus em qualquer lugar. Quando a gente assiste coisa que não devia assistir, porque eu não posso deixar, porque os olhos são janela do corpo, janela da alma. Não posso deixar entrar no tabernáculo de Deus coisas impuras. Porque nós somos o tabernáculo de Deus. E o Senhor, Ele quer, para encerrar, Ele quer, nesta semana, habitar comigo e com você. E Ele quer que eu e você habitemos com Ele, não só hoje, não só essa semana, mas a vida toda nossa, enquanto nós vivemos. Que nós possamos habitar com o Senhor. É tempo de nós celebrarmos, queridos, a glória de Deus na nossa vida. É tempo de nós celebrarmos a presença de Deus na nossa casa. É tempo de você chegar aqui essa semana, até domingo, e falar: eu vou lá na igreja hoje, mas eu vou porque eu sei que a glória de Deus está naquele lugar. Eu vou porque eu sei que o Senhor vai me encher da glória dEle, e que o Senhor vai mudar a minha vida, vai mudar o ciclo da minha vida. Todos os ciclos maus vai passar para bons, e vai abençoar a minha casa, vai abençoar a minha família. Aí sim nós podemos falar aquilo que está escrito em Atos dos Apóstolos 11:34, se não me engano: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque se você é tabernáculo de Deus,
Se você é tabernáculo verdadeiro de Jesus e tem vivido a glória de Deus dentro de você e dentro da sua casa, se o seu marido está afastado do Senhor, ou se não conhece ainda, ele vai conhecer através de você. Se a sua esposa ainda não conhece o Senhor, ela vai conhecer, porque quando entrar o tabernáculo de Deus dentro da sua casa, ele não vai ter como não ser abençoado. Mesmo que ele não tenha conhecimento da palavra de Deus, ele vai ser como aquela família, que eu esqueci o nome agora, aquele homem que guardou a arca da aliança na sua casa durante 3 meses, se não me engano. A arca da aliança ficou na casa de um homem durante 21 anos, Obed-edom, né? Ficou durante 21 anos na casa de um homem e não fez diferença nenhuma. Mas ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E aquele homem entendeu o que era o tabernáculo de Deus, entendeu o que era a presença de Deus, entendeu o que era a glória de Deus. E as pessoas chegaram para Davi e disseram: Davi, aquele homem que você colocou a arca da aliança era um estrangeiro, não era judeu. Aquele homem que você colocou a arca da aliança na casa dele está prosperando em tudo o que faz. Está prosperando em tudo o que faz, ele e a sua família. E se você continuar lendo a história, você vai ver que aquele homem passou a ser um levita, sem ser levita. Passou a trabalhar como levita dentro do palácio, como cantor, dentro do tabernáculo, como cantor. E começou a guardar a arca da aliança, porque aquele homem entendeu o que aqueles que estavam dentro da casa de Israel não entendiam. O que é a presença e a glória de Deus na nossa vida. Amém.